Você já pensou que pode estar pecando, mesmo sem perceber? Não estamos falando de pecados escandalosos ou visíveis, mas daqueles que se escondem por trás de boas intenções, rotinas religiosas ou silêncios da alma. São desvios quase invisíveis que, com o tempo, corroem a fé, enfraquecem o espírito e afastam você do coração de Deus, mesmo que você continue frequentando cultos e lendo a Bíblia. Jesus disse: "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor." Apocalipse 2:4. Isso nos mostra que nem sempre o maior perigo é o pecado gritante, mas o esfriamento sutil, aquele distanciamento que cresce enquanto oramos mecanicamente e vivemos uma fé sem vida. Neste vídeo, vamos revelar 7 pecados silenciosos que podem estar corroendo sua alma. Mas o mais importante é o último, porque ele é como uma raiz escondida que pode comprometer toda a sua comunhão com Deus. Fique até o final e descubra se algum desses está presente em sua caminhada. Pode ser o alerta que sua alma precisava. Primeiro pecado: a indiferença espiritual. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. A indiferença espiritual não começa com uma rejeição direta a Deus. Ela nasce na rotina. Entre um culto e outro, entre uma oração e outra, o coração vai se acostumando, vai esfriando. As palavras continuam, os gestos permanecem, mas a chama se apaga em silêncio. A fé vira hábito, e o sagrado vira apenas parte da agenda. Quantos de nós ainda choramos na presença de Deus como antes? Quantos ainda leem a Bíblia com fome, como se cada versículo fosse pão para a alma? O abandono do primeiro amor não é um escândalo, é uma perda lenta. A ausência de paixão pela presença de Deus vai sendo substituída por um fazer mecânico. Jesus alerta a igreja de Éfeso: "Você trabalha, você discerne, mas tenho contra você, seu coração já não arde mais por mim." Esse é o pecado da indiferença. Continuar religiosamente ativo, mas emocionalmente distante. Quando oramos sem sentir, quando louvamos sem crer, quando estamos na casa de Deus, mas longe do Senhor da casa, é aí que esse pecado se instala. E como percebê-lo? O termômetro é simples. Quando sua fé já não move seu coração, quando o arrependimento é raro e a adoração é seca, é sinal de que o primeiro amor está em risco. E sem esse amor, toda prática espiritual se torna um ritual vazio. Segundo pecado: o julgamento disfarçado de zelo. Com a medida com que medirdes também vos medirão. Mateus 7:2. Quantas vezes usamos a verdade como uma espada, esquecendo que ela deve ser temperada com amor? O julgamento disfarçado de zelo é um pecado sutil e perigoso. Ele veste a roupa da santidade, mas carrega no peito o orgulho espiritual. Acontece quando dizemos: "É só discernimento", mas por dentro nos sentimos superiores. Quando corrigimos alguém, mas com o tom de quem já está salvo e olha de cima para baixo. O problema não está em corrigir, mas na postura do coração que o faz. Jesus nunca foi conivente com o pecado, mas nunca feriu sem misericórdia. Ele enxergava os pecadores com compaixão, não com desprezo. Ao contrário dos fariseus, que se alimentavam da falha alheia para reforçar a própria justiça. Esse pecado está presente quando usamos a Bíblia como martelo, mas não como espelho. Quando olhamos mais para o cisco no olho do outro do que para a trave no nosso. Quando apontamos erros como se isso nos fizesse melhores. Zelo sem amor é legalismo. Discernimento sem misericórdia é acusação. E a fé sem graça vira peso. Jesus nos ensina que ser luz não é expor, mas iluminar. Quando julgamos com dureza, esquecemos que o padrão de julgamento que usamos será o mesmo aplicado a nós. A pergunta é: você está usando sua fé para edificar ou para se sentir mais justo que os outros? Terceiro pecado: a murmuração interna contra Deus. Não vos queixeis uns dos outros, irmãos, para que não sejais julgados. Tiago 5:9. Há murmurações que não saem pela boca, mas ecoam forte dentro do coração.
São aquelas reclamações silenciosas que fazemos contra os caminhos de Deus, quando as coisas não saem como esperávamos, quando a resposta não vem, quando o deserto se prolonga. Você não grita, mas dentro de você existe uma inquietação, uma pergunta constante: por que Deus permitiu isso? Esse tipo de ressentimento espiritual é como veneno suave, não mata de uma vez, mas vai adoecendo a alma. Lembra do povo de Israel no deserto? Mesmo com o maná diário, mesmo com a nuvem que os guiava, eles murmuravam. A murmuração era fruto de uma expectativa frustrada. Eles queriam mais, queriam diferente. E nós, quantas vezes não somos assim? O pecado da murmuração interna revela uma fé doente, uma confiança corroída. Não se trata de sinceridade diante de Deus, porque Ele acolhe nossas dores, mas de um espírito que não confia mais, que se revolta em silêncio, que endurece diante da espera. Tiago nos alerta: não se queixem, para que não sejam julgados. A murmuração não é apenas uma atitude emocional, é um pecado espiritual, porque revela que já não aceitamos a soberania de Deus sobre nossa vida. O que seus pensamentos têm dito no silêncio da oração? Você ainda confia que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece parado? Quarto pecado: a negligência dos pobres e invisíveis. Quem despreza o próximo peça, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Provérbios 14:21. Esse pecado se disfarça de distração, de correria, de eu também estou passando por muita coisa. Mas o Evangelho é claro: ignorar a dor do outro é pecado. Jesus não apenas pregava, ele via, ele parava, ele tocava os invisíveis da sociedade. A negligência acontece quando nossa fé se torna autocentrada, quando nossos pedidos a Deus giram sempre em torno de me ajuda, me cura, me abençoa, e esquecemos que há necessitados à nossa volta esperando por um gesto simples de misericórdia. O texto de Tiago 2,17 nos confronta: a fé sem obras é morta. Se você vê alguém com fome, com frio, com dor, e não se move, de que vale sua espiritualidade? Jesus disse que no fim dos tempos, muitos perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? E ele responderá: sempre que deixaram de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. Mateus 25:45. Esse pecado não está na ação, mas na omissão. Está na porta que você não bateu, no abraço que não ofereceu, no pão que não dividiu. A fé viva vê, a fé viva sente, e a fé viva se move. Se sua fé não se traduz em compaixão, talvez ela precise ser reanimada. Pergunte-se: quem Deus tem colocado em seu caminho que você tem ignorado por distração ou frieza? Quinto pecado: a vaidade camuflada em espiritualidade. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Mateus 23:5. Esse é um dos pecados mais difíceis de identificar, porque ele se veste de santidade. É o culto que parece fervoroso, mas que no fundo busca aplauso. É o jejum que se torna post nas redes. É a oração que mais busca aprovação do que intimidade. A vaidade espiritual não é sobre aparência, é sobre motivação. Por que você está fazendo o que faz? Para se aproximar de Deus ou para que vejam como você está bem com Deus? Jesus confrontou os fariseus exatamente por isso. Eles oravam em pé nas praças, jejuavam com rostos abatidos, davam esmolas com estardalhaço. Mas tudo isso era para serem vistos, admirados, respeitados. E quantas vezes, hoje, não somos tentados a agir da mesma forma? Postamos versículos, falamos de milagres, mas escondemos as lutas, as quedas, as feridas. Nos tornamos personagens da fé, e não testemunhas reais. Esse tipo de vaidade destrói a essência da espiritualidade, porque troca a glória de Deus pela glória humana. Jesus alerta: eles já receberam sua recompensa. Ou seja, quem busca a aprovação dos homens,
perde a recompensa do Pai. A vaidade camuflada em espiritualidade é um pecado que cria um teatro. E Deus não habita em palcos, Ele habita em corações quebrantados. Pergunte-se hoje, o que motiva a sua fé? Você está servindo a Deus ou tentando ser visto como alguém que serve a Deus? Sexto pecado, a incredulidade disfarçada de lógica. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Vivemos em um mundo que valoriza a razão, a prova, o visível. E isso é importante. Mas quando essa lógica começa a substituir a fé, um desvio perigoso acontece. Começamos a dizer, isso não faz sentido, não é lógico crer nisso, é melhor não arriscar. E, sem perceber, vamos limitando Deus à nossa compreensão humana. A incredulidade disfarçada é sofisticada. Ela parece prudência, parece maturidade, parece responsabilidade. Mas, muitas vezes, é apenas medo travestido de racionalidade. Na Bíblia, vemos muitos exemplos disso. Tomé só creu quando viu. Sara riu ao ouvir que teria um filho na velhice. O povo no deserto duvidou de que Deus proveria. Mas a fé verdadeira caminha mesmo quando não vê. Crê mesmo quando não entende. Acredita mesmo quando tudo parece impossível. É claro que Deus nos deu a razão, e ela é um presente. Mas quando ela tenta ocupar o lugar da fé, cometemos um pecado silencioso, o de limitar o agir sobrenatural do Senhor. A lógica diz, é tarde demais. A fé diz, Lázaro pode ressuscitar. A lógica diz, já não tem mais vinho. A fé diz, Jesus transforma a água em vinho. O que tem guiado suas decisões? O medo de falhar ou a confiança de que Deus está no controle? Sétimo pecado, a amargura que contamina o espírito. Tenham cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Hebreus 12:15. A amargura não grita, ela sussurra. E é exatamente por isso que é tão perigosa. Ela começa com uma mágoa não resolvida, uma decepção que você não quis tratar, uma ofensa que você fingiu esquecer. Mas ela continua ali, como uma raiz, crescendo por baixo da terra da alma, até que um dia aparece. A Bíblia diz que essa raiz causa perturbação, não só a quem a carrega, mas a todos ao redor. A amargura é um pecado emocional, mas também espiritual, porque ela corrói a comunhão, destrói a confiança, seca a fé. Você perdoa com os lábios, mas evita a pessoa com o coração. Você diz está tudo bem, mas por dentro ainda sente a dor viva. Jesus nos chama para perdoar como Ele perdoou. Não é um perdão parcial, condicionado, mas um perdão que liberta. Enquanto você não soltar essa raiz, sua alma continuará presa. E não há unção, não há culto, não há pregação que penetre um coração endurecido pela amargura. É hora de arrancar esse mal pela raiz. De olhar para dentro com sinceridade e dizer: Senhor, limpa meu coração. Porque um espírito amargurado não pode frutificar. Você está disposto a deixar Deus curar essa ferida que ainda sangra em silêncio? Talvez você tenha se reconhecido em um ou mais desses pecados silenciosos. E isso pode ter gerado tristeza ou até culpa. Mas ouça bem, essa tristeza pode ser um presente de Deus. Porque é ela que nos leva ao arrependimento, e o arrependimento nos leva de volta aos braços do Pai. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 9. Deus não te mostra essas verdades para te envergonhar. Ele te mostra para te restaurar. Você não chegou até aqui por acaso. Essa palavra veio para te lembrar que há um caminho de volta, que ainda há tempo, que Deus ainda está trabalhando no invisível da sua alma. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo: Senhor, limpa meu coração. Curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra.
Compartilhe com alguém da sua família que precisa desse alerta espiritual. E inscreva-se no canal para continuar sendo fortalecido pela palavra. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Ele está limpando, curando e preparando seu coração para um novo tempo. Confie. Volte. Renasça.